para Ele que toda a sua esperança está firme nele e que você tem fé nele, você não abre mão disso. Diz para Ele: de Jesus, eu confio em Ti, Tu és a minha esperança. Não importa o que os meus olhos veem, o que importa é o que os Seus declaram, os Seus lábios têm declarado sobre a minha vida. Diz para Ele: Jesus, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, ela é pura, ela é escudo, ela tem me protegido, me abençoado, ela tem endireitado o meu caminho. Diz para Ele agora, em nome de Jesus: Jesus, ouça a Tua igreja, ela diz que crê em Ti, nós cremos em Ti, os Seus amados confiam em Ti. E a Sua palavra diz que o Senhor se agrada daqueles que esperam em Ti. O Senhor nos coroa de benignidade, de misericórdia. O Senhor nos circunda com a Sua graça e com o Seu amor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti, nós entregamos a Ti a nossa vida e declaramos, ó Deus, que toda a nossa esperança, que toda a nossa fé está no Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. A alegria de Satanás, ela dura pouco, ela tem pouca duração, amém? Às vezes o diabo se alegra com algum golpe e alguns crentes levam e ficam abatidos, mas de imediato o Senhor Jesus toca sobre eles e eles se levantam rapidamente. Amém? Digam glória a Deus. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, havia uma ordem da parte de Deus e 2 tipos de lavagens para os sacerdotes. No início dessa mensagem, você vai ter que prestar um pouco mais atenção para você entender daquilo que o ápice dela vai dizer. Êxodo capítulo 30, versículo 17. No capítulo 29, Deus manda o sacerdote tomar banho, banhar-se inteiramente para o ofício e vestir vestes limpas. E agora um outro tipo de lavagem, uma bacia de cobre, onde o sacerdote tinha que lavar-se antes do seu ofício, antes de acender as lâmpadas, antes de qualquer coisa. Êxodo 30, 17 diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. Isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 7. 1 Reis, capítulo 7. Vá comigo em 1 Reis, capítulo 7. A ordem do Senhor para Moisés. No capítulo 29 de Êxodo, a ordem era que os sacerdotes deviam se banhar e estarem totalmente limpos. Depois do seu banho em casa, eles tomavam um banho dentro do templo e eles vestiam vestes sagradas e limpas. Quando eles vestiam as vestes sagradas e limpas, eles iam partir para um lugar entre a tenda da congregação, era onde Moisés se reunia, a presença de Deus se manifestava, e o povo estava ali para ouvir Deus falar e ouvir Moisés dizer. Então tinha um altar, onde eles iam prestar o culto. Entre a tenda da congregação e o altar, havia uma ordenança de colocar-se uma bacia. Nessa bacia, apenas por uma questão de averiguação, para que não houvesse nenhum tipo de contaminação entre o banho que eles tinham tomado, a limpeza, ou se eles tivessem tocado em alguma coisa ou pisado em alguma coisa, antes, bem perto do altar, eles tinham que lavar as mãos e os pés novamente. Você lembra de João 13, quando Jesus chega aos seus discípulos e cinge-se de toalha e agacha-se e começa a lavar os pés dos seus discípulos? Você lembra quando Jesus disse que pela palavra vocês estão limpos? Deus diz que os sacerdotes se lavem para que não morram, que os sacerdotes se lavem para ministrar a mim. A lavagem, ela só pode ser feita pelo poder da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela vem lavando e limpando os nossos corações, ela tem um único objetivo: vitória. Você e eu precisamos ser limpos
Porque Satanás, ele está de olho na sujeira que existe em nós. E a partir dessa sujeira, ele vai trabalhar as nossas quedas. Então, o objetivo da limpeza dos nossos corações, quando falamos em limpeza, falamos em vitória. Quando falamos em limpeza, falamos de bênçãos. O objetivo da palavra de Deus é limpar os nossos corações de sentimentos, de governos, de domínios, de questões, de circunstâncias. É um objetivo apenas: que Satanás não faça uso disso para que nós possamos estar caídos e derrubados. Ou seja, tudo aquilo que fez o povo de Deus tropeçar no deserto foi aquilo que havia dentro deles. Tudo aquilo que faz um crente tropeçar é aquilo que há dentro dele. Então, a necessidade das águas lavando as mãos e os pés. Em 1 Reis, você está vendo aí no capítulo 7, versículo de número 25. Esse já era o templo que Salomão fez. Salomão fez um templo magnífico e gigantesco. E ele trabalhou de uma forma mais apurada e melhorada, óbvio. Moisés estava no deserto e agora ele tinha recursos. Ele fez uma bacia gigantesca para isso. Gigantesca. Era necessário existir bacias. Além dessa, ele fez outras 10 menores. Mas ele fez essa gigantesca. Uma bacia enorme. Provavelmente os sacerdotes precisavam de escadas para subir ou colocasse algumas torneiras. Mas ele exagerou, ele fez uma bacia enorme, enorme. Trabalhou ao redor dela, pôs flor, ele fez uma coisa... Quando Nabucodonosor levou essa bacia para a Babilônia, a Bíblia diz que não tinha como ele pesar essa bacia, de tanto cobre que tinha. Então Salomão exagera, ele faz uma bacia enorme. E aí sabe o que ele faz? Ele precisava, para suportar essas bacias, colunas. E ele pensa: o que eu vou fazer para suportar a bacia de fundição da limpeza? O que eu coloco? Eu coloco símbolos, que havia flores, havia colunas, havia leões, eu coloco cordeiros? Não. Eu coloco leões para suportar essa bacia? Não. Ele diz assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar bois para suportar essa bacia. Ele manda confeccionar 12 bois, a estatura normal de um boi. 12 bois. Vamos ver, 7:25. 1 Reis 7:25. Vamos ver o versículo 23 só para você entender. Fez um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até outra borda, perfeitamente redondo, de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. Por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam, por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidas quando o mar foi fundido, o mar de fundição, onde havia água para banhar. Agora o 25, e firmava-se sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores, as partes traseiras, para o lado de dentro. Então eu gostaria que você olhasse esses 360 graus, onde os bois faziam. Haviam 3 bois para este lado, 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 dando um montante de 12 bois, todos eles com a face virada para o oriente, o ocidente, o norte, todos eles. E é aqui que começa a nossa mensagem. Foram 12 bois confeccionados para sustentar a bacia, o mar de fundição, para a limpeza do sacerdote. Eu quero falar sobre esses quatro unidades de bois que olham para os lados como a sua força sustentadora. Em primeiro lugar, ele escolhe a figura de um boi. E eu começo aqui. Eu começo a falar sobre o animal que ele escolhe para sustentar a vida sacerdotal, para sustentar o serviço sacerdotal, para sustentar a vitória do povo, porque o povo dependia do que os
sacerdote iria fazer diante do altar. Se o sacerdócio fosse reprovado, o povo pereceria. São 12 bois. Quando Davi orava a Deus, ele dizia assim: Senhor, me dê a força do boi selvagem. Eu quero perguntar uma coisa para você. Como vai a sua força? Você já parou para pensar como Satanás trabalha ardilosamente, cautelosamente, para ir minando a sua força? Você sabe uma das coisas que mina a força de uma maneira imperceptível? E quando você percebe, você já está junto com os fracos. Dúvidas. As dúvidas é uma das técnicas que Satanás mais usa para minar a força dos crentes. Por isso que a fé fortalece e a dúvida enfraquece. Mas a dúvida, ela é tão perigosa, mas é incrível como os crentes têm um relacionamento muito íntimo e tranquilo com ela. Como um crente que nasceu da fé e que tem aprendido que a fé é a base de todo o cristianismo, ele tem dúvida para tudo, para todas as coisas. Ele duvida de si, ele duvida das coisas, ele duvida das situações. Ele não consegue ter uma categoria de certezas e de confiança da parte de Deus. As atitudes dele não são totalmente projetadas e totalmente corretas, porque vai depender do que acontecer. Você pode dizer que amanhã ou mês que vem, não posso dizer, porque vai depender do que acontecer, vai depender de como eu estiver. Então, como é que um cristão pode permitir sustentar a sua limpeza, sustentar a sua comunhão com Deus, sustentar o meio onde o seu ofício sacerdotal está diante de Deus e buscar aquilo que ele precisa para a sua vida? Por quê? Porque o Senhor Jesus nos deu o legado de sermos sacerdotes, diz o escritor em Hebreus, para que nós entremos diante do trono de Deus pelo novo e vivo caminho, tendo uma mente limpa, um coração limpo, para chegarmos e fazermos orações das quais vamos ser ouvidos. Este mar de sustentabilidade, ele diz respeito à nossa presença, à nossa aprovação diante de Deus. O que vai sustentar a sua aprovação diante de Deus? O que vai sustentar a sua busca, a sua procura? O que vai suportar as suas orações, se não o seu caráter forte? Não seja uma pessoa insegura. Não seja uma pessoa que tem uma dinâmica tranquila com dúvidas. Aí você diz assim: pastora, mas meu passado, meu pai, minha mãe. Mas peraí, Jesus Cristo. Quando o Senhor nos ensina que sim, sim, e não, não, e passou disso é do maligno, será que é tão difícil nós entendermos que nós precisamos ter um proceder, nós precisamos ter uma conduta, nós precisamos ter um procedimento, sem dúvida, sem insegurança, uma marcha firme, totalmente determinada, totalmente com objetivo. Os bois, o porquê Salomão escolhe os bois? Por causa da força servidora deles. Os bois carregam peso, fazem arar a terra. Força para servir. Servir o quê, pastor? Não vou falar de Deus, não. Eu vou falar de você servir para a sua vida. Sirva para você. Sirva para você. Sirva para se levantar, sirva para se posicionar, sirva para eliminar da sua mente pensamentos inócuos, pensamentos ruins, sirva para dar um chacoalhão em você em frente do espelho, sirva para dar uma guinada na sua vida, sirva para parar de lamentar e de murmurar. Antes de eu servir para qualquer coisa, eu tenho que servir para mim mesmo. Antes de eu amar qualquer pessoa, diz a Bíblia, eu tenho que amar eu mesmo. Às vezes nós ficamos esperando isso. Eu digo sempre que o mundo nos cerque, que o mundo seja perfeito e que tenhamos um jardim onde tudo não nos falta,
Uma das características que o Evangelho produz nos homens é a força. Fraqueza e cristianismo são duas coisas que não funcionam. São duas coisas que não conjugam no mesmo lugar. Às vezes nos sentimos fracos, às vezes ficamos enfraquecidos. Isso é humano. Mas prontamente o Senhor se achega a nós, nos levanta, nos coloca de pé e nos sustenta. É só você olhar para a Escritura. Olhe para a Escritura. Olhe para a Escritura. Olhe para a Escritura. Vamos olhar e contemplar a Escritura e observarmos. Vamos ter uma força para o serviço, para servir, para poder amar a nossa vida de tal maneira, onde servimos para nos ajudar. Você ama a sua vida? Eu não falo de um amor pérfido e nocivo. Eu falo de um amor onde você se ajuda, onde você faz alguma coisa boa para você. Quem você está esperando fazer algo bom para você? Os anjos são espíritos ministradores e eles obedecem a Deus, mas servem às atitudes dos homens. O anjo veio falar com Gideão depois que ele malhava o trigo no lagar. O que nós temos que entender é que nós não precisamos e nem necessitamos de ficar esperando para que você tenha uma vida diferenciada. Eu e você precisamos fazer coisas que vai dar um sentido diferente à nossa vida. Primeira característica, foram quatro formações de bois. Em cada das quatro formações haviam 3 bois. Sua força, ela tem que ter 3 pilastras. As 3 pilastras da força, neste texto que eu vou dizer para você, é a verdade, é a humildade e a inteligência. Verdade, seja sincero. Não seja sincero com os outros, não. Seja sincero com você mesmo. Onde você errou, o que você está falando, o que você está fazendo. A humildade para reconhecer, para recomeçar. E a inteligência, ou se você quiser trocar por sabedoria. Seja inteligente. Olha a idade que você já está. Olha a idade que você já está. Seja inteligente. Não perca tempo com dúvidas. Não perca tempo com insegurança. As incertezas e inseguranças de Israel fez com que eles andassem uma jornada de 1 mês, que fosse 2, 3, vamos lá, 1 ano. Não seria mais 1 ano. Com algumas situações, demorou 40 anos. A dúvida e a incerteza faz você demorar 40 anos para chegar. Você tem todo esse tempo? Se você tiver todo esse tempo a perder, tudo bem. Não seja uma pessoa duvidosa e insegura. Você pode não acreditar numa coisa gigantesca, mas naquilo que você acredita que é pequeno, naquilo que você acredita que está, sabe, de uma maneira ali que você pode tocar, seja fiel àquilo, creia com todas as suas forças, acredite, lute, batalhe, não abre mão, seja fiel àquilo que você acredita, seja fiel àquilo que você crê. Eu vou dizer uma frase para você que eu já disse isso: no reino de Deus não existe perdedores, mas existe desistentes. O que nós precisamos entender: a verdade sempre vai nos fortalecer, a humildade sempre vai nos fortalecer e a inteligência sempre vai nos fortalecer. A insegurança e a dúvida vai minar tudo isso. Não seja inseguro, não seja duvidoso, não tenha medo, não seja insensato. Deus não disse, Deus não prometeu. Não permita que a sua insegurança crie atalhos para a sua vida, crie caminhos paralelos. Não permita que a sua insegurança dê um nó na sua cabeça e você comece a fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, porque você precisa, porque você necessita, porque você quer, porque você gosta, porque você deseja. A minha insegurança e a sua insegurança tem um destino, e é o altar do Senhor. Diga amém. Eu falo sobre a primeira categoria de bois, sobre a força. Outra característica dos bois é que eles tinham um olhar de todos os ângulos. 3, 3, 3 e 3. Uma visão completa. Quero falar sobre a segunda turma de bois. Quero falar sobre a vigilância. Jesus, olhando para os discípulos, diz assim:
Vigiai. Outra vez vos digo, vigiai. No Getsemane ele diz, a carne é fraca, vigiai. Quando eu falo de vigilância, eu falo do quê? Eu falo dessa visão sua, que você tem a visão de todos os lados. Ser cego não precisa ser só aquele que não enxerga nada. Ser cego significa aquele que enxerga um ângulo só. Peça para o Espírito Santo de Deus te dar uma visão de ângulos diferentes. Às vezes você pode estar fazendo uma coisa e você possa estar enxergando apenas um ângulo. Escuta, já viu desse lado? Já viu desse lado? Já viu desse lado? Já teve um ângulo geral? Já conseguiu olhar, já conseguiu identificar, já viu onde o inimigo está agindo, já viu o que o Espírito Santo quer de você, já viu quais devem ser as suas atitudes neste momento, o que você deve fazer agora? Quais são as pessoas que colocam as suas vidas a perder? Aquelas que olham para um ângulo só. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Bom, na hora que vem, cai no buraco. Você precisa aprender a olhar para os ângulos. E a vigilância faz isso. Quando você começa a vigiar, analisar e observar e enxergar, peraí, aconteceu isso, deixa eu analisar e ver o que é que o diabo quer de mim. O que Satanás espera? O que Satanás está contando que eu faça? O que Deus espera de mim? Você já se ouviu? Você já se viu? Você já viu o seu comportamento diante de uma situação sem puxar a sardinha para o seu lado? Já se olhou? Já se analisou? Às vezes eu vejo as pessoas reclamarem, dizer assim, eu gostaria que as pessoas fossem mais abertas, mais acessíveis. Só que essas pessoas que dizem isso não são. Por que às vezes nós exigimos da outra pessoa aquilo que nós não somos? Essa característica de vigilância, de termos essa visão ampla sobre as situações, de enxergarmos pelos ângulos, enxergarmos o que Deus está fazendo. Às vezes você só enxerga onde Satanás ainda tem algum tipo de legado, onde Satanás ainda está pondo o dedo dele, mas você não tem podido enxergar onde Deus está com a mão. Sendo por isso você não consegue ter a paz que transcende a todo entendimento, enxergando, por exemplo, aquilo que Deus já fez por você no passado. Você já olhou um pouquinho lá atrás e já viu o que é que Deus fez por você? Todas as boas coisas e as dignas coisas que Deus tem feito, que Deus fez por você. E por que muitas vezes você se permite ser cego, olhando de uma forma diminuta e sucinta? Abra a sua visão. Abra a sua visão. Diz para o Senhor, Senhor, eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu preciso transcender a toda essa situação. Mas com essa visão sucinta eu não consigo. Falávamos muito antigamente sobre a visão de águia, que o crente tinha que ter visão de águia. Tenha visão sobre a sua vida. Eu sei que você quer coisas grandes, coisas melhores, coisas dignas, só que a questão é, o que é que você olha hoje? Você só olha para o fracasso, você só olha para o seu erro, para o erro dos outros, você só olha para as suas impossibilidades, você só olha para as suas limitações, você só olha para aquilo que não consegue e ainda para ajudar você se justifica e se desculpa. Pior coisa que pode acontecer comigo e com você é nós nos desculparmos. Eu estou assim por causa disso. Não. Que nós tenhamos uma visão ampla da nossa vida e dizer, peraí, o que eu estou trabalhando para ter amanhã? O que eu estou fazendo? Esses dias eu disse, o show disse o seguinte, não existe sonho sem suor. O mesmo S de sonho é o S de suor. Não existe sonho sem suor. O crente sonha, aspira, deseja, ele quer ter um futuro bom, mas ele não é bom nem para ele. A questão é a visão
satisfeito do jeito que você está vivendo? Alguns que sonham, que aspiram, que trabalham, que exercem a fé, poderia dizer, pastor, eu morreria hoje tranquilamente. Outros aqui não. Por quê? Porque muita coisa é começada e quase nada acabado. E começa uma coisa e não termina, e começa uma coisa e não termina, e começa uma coisa e não termina. Deus quer que você tenha uma jornada de vitória. Mas a vitória não depende de Deus, é isso que você precisa entender. A vitória depende dessa força sustentadora sua. Primeiro, aprender a servir você, a servir a sua vida. Existem pessoas que querem servir a igreja, mas são mendigos. Não servem nem a si mesmos, não servem para cuidar de si, não servem para cuidar da alma. Sirva você, seja bom para você, seja íntegro, honesto, sincero, bom, cuidadoso, seja verdadeiro, seja autêntico, sirva você, e então surgirá de você uma fonte que salte para a vida eterna. Isso é o Espírito Santo que ensina você a cuidar de você, a cuidar do templo dele, a cuidar do lugar dele. Segunda característica, seja vigilante, analise e observe. Terceira característica, Salomão não podia colocar a bacia de qualquer maneira, a bacia tinha que ser totalmente equilibrada no meio das 4 turmas de 3 bois. Então eu quero falar agora sobre divisão equilibrada. Eu não sei se você é bom em matemática, mas nós vamos falar aqui de matemática, nós vamos falar da matemática da vida. A vida tem uma matemática. Você é bom na divisão da matemática? Problema familiar é problema familiar, problema do trabalho é problema do trabalho, problema emocional é problema emocional, e problema espiritual é problema espiritual. Mistura essas coisas para você ver, a bacia cai. Divisão perfeita. Tinha que ser bem colocado, os bois eram colocados e um vácuo existia e a bacia tinha que ser encaixada na divisão equilibrada das 4 turmas de boi. Sabe quando Moisés misturou as coisas, o que aconteceu? Ele bateu na rocha. Sabe quando Davi misturou as coisas, o que aconteceu? Fez o censo, pecou com Batseba, quase morreu de chorar por Absalão. Quer que eu continue? Você sabe fazer a divisão da sua vida? Tá, eu estou com esse problema familiar aqui, mas isso aqui não pode me debilitar aqui. Preciso continuar firme, por quê? Porque são as outras áreas da minha vida que estão boas, que vai dar sustentabilidade para essa daqui. Matemática da vida. Matemática da vida. Aprender a fazer divisão. Aí você está com um problema familiar, você leva esse problema para o seu trabalho, do seu trabalho para a vida emocional, da vida emocional para a sua vida espiritual, e tudo fica comprometido. Não. Aprender a dividir até mesmo na oração. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a orar, ele ensina a fazer oração, súplica, com ações de graça. Até a nossa oração ela é dividida. Aprenda a dividir a sua vida. Esse problema é esse problema e eu não vou deixá-lo. Tem gente que por causa de um problema ele perde a esperança. Ele perde a alegria, ele perde a força, ele perde o ânimo, ele perde tudo. Por quê? Porque ele não sabe fazer a divisão adequada. Você está com um problema no trabalho, é um problema no trabalho. E você precisa da sustentabilidade familiar, daquela alegria, daquele amor, daquele incentivo, para que você tenha sustentabilidade para ser forte aqui. E você precisa estar bem emocionalmente, bem espiritualmente. Mas por que o crente mistura tudo? Não misture as coisas, elas são bem divididas. Não misture. Se você está com um problema emocional, as outras pessoas não têm culpa disso. Então as outras áreas estão boas. Se você tem um problema, sei lá, de enfermidade ou de qualquer coisa, não misture. Aprenda a fazer uma divisão adequada. Tem gente que está com problema no casamento, o relacionamento com os filhos deteriora. Tem gente que está com problema com o filho, o problema no casamento deteriora. Que tem uma coisa a ver com a outra? A divisão perfeita. Nós precisamos aprender a fazer a divisão perfeita.
Você está com um problema com uma pessoa, o problema com aquela pessoa não é com as demais pessoas. As demais pessoas não têm nada a ver com isso. É disso que nós estamos falando. É dessa sustentabilidade, para que nós possamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso fazer um pedido para o Senhor, e eu preciso orar, e eu sou sacerdote, e eu estou limpo, porque eu tenho uma força sustentadora, uma força que serve para a minha vida, para me levantar, para me repreender, para me exortar, uma força que me faz ser vigilante, e uma força que me ensina a dividir as coisas. Aí chega para trabalhar, desanimado, cansado, prostrado por causa de um problema familiar. Mas é mais forte que eu. Mas espera aí. Aprenda a separar as coisas. Aprenda a dividir as coisas. Não permita que o seu problema monopolize a sua vida. Seu problema não pode monopolizar a sua vida. Você nasceu com problema. Você vai morrer e vai deixar os problemas aí. O problema não pode monopolizar a sua vida. Mantenha o problema no lugar dele. E não permita que ele contamine as outras áreas. Quem sabe hoje você poderia colocar esses problemas em ordem na sua vida? E não deixar essas coisas contaminarem? Tudo fica contaminado. Você está com um problema financeiro. Você deixa contaminar tudo. Você deixa isso dominar você. Você está com um problema conjugal, isso domina você. Você está com um problema, tudo domina você. Não misture as emoções com a razão. Quarta e última equipe de bois. Os bois estavam de frente para os lados e a traseira escondida. Todos com a traseira encoberta. A parte de trás deles não dava. Porque se você olhasse aqui, você viria 2, 3 bois. Se você viesse daqui, você viria 3 bois. Se você visse daqui, 3 bois. Mas você não viria eles todos. Você só viria a frente deles. E a traseira escondida. As costas escondidas. Aprenda a esconder as suas costas. Senão você não vai conseguir ser forte. Aprenda a esconder as suas costas. Sua fraqueza, sua debilidade não pode ser motivo de folhetim de jornal. O apóstolo Paulo diz em Coríntios assim: o homem espiritual discerne bem tudo e ele ninguém discerne. Aprenda a esconder sua debilidade, sua fraqueza, sua dor, seu cansaço. Existem pessoas que estão cansadas e ela faz daquele cansaço uma motivação para viver, desanimadas, prostradas. Esconda as suas costas. Esconda. Ainda não foi resolvido? Ainda não resolveu? Deus ainda não fez? Silêncio. Não fica falando. Não fica comentando. Não fica esboçando. Não fica fazendo com que as pessoas fiquem sabendo da sua traseira, das suas costas. Esconda as suas costas. É apenas a sua frente, a sua face lavada como um seixo firme diante de Deus. Esconda as suas costas. Ei, meu irmão. Por quê? Se fazem notório as fraquezas. Por que quando um crente está passando por um problema, ele faz questão de viver aquele problema, de rescindir sobre aquele problema. Ele faz questão de, parece que fica curtindo aquele problema. Não. As suas costas têm que estar escondidas. E as pessoas devem olhar para você e vir sobre você uma glória que vai crescendo. E as pessoas devem olhar para você e devem ver que você crê em Deus e você confia em Deus. E você não sai nu por aí não, né? Você se cobre. Cubra as suas costas. Cubra as suas costas. Está nervoso? Está irado? Está revoltado? Está chateado? Está cansado? Ninguém precisa saber. Costas estão cobertas. Você não vai dar vazão para Satanás criar laços. Cubra suas costas. Os bois que sustentavam a bacia, onde o sacerdote lavava as mãos e os pés antes de entrar no altar. Eles já tinham tomado banho no capítulo 29. Já tinham posto as vestes adequadas. Só que agora eles lavavam as mãos e os pés. Para quê? O que faz com que eu e você nos tornemos limpos de mãos, puros de coração, para que recebamos a bênção do Senhor, uma força servidora,
Você é forte? Então essa força tem que servir primeiro para você. Primeiro para você. Se ajudar, se levantar. Eu preciso orar. Ora, preciso ir no culto, preciso ler a Bíblia, preciso ser melhor. Força sustentadora. Vigilância. Olhar em todos os ângulos. Enxergar tudo. E não de imediato já dizer eu estou certo. Não, enxergar tudo e analisar e não ficar buscando ter razão. Deus, eu quero resolver minha vida. Quem busca razão não busca solução. Se você sempre fica buscando no casamento, não, porque eu tenho razão, não, porque você tem razão. Ninguém vai sarar esse casamento. Quem busca razão não vai atrás de solução. Terceira situação. A palavra do Senhor diz assim, que os bois eram divididos adequadamente, geograficamente, para a bacia não pender. Divide a sua vida adequadamente. Quem sabe ela está toda misturada no dia de hoje. Divide ela, esse problema é esse problema. Esse problema eu não vou resolver agora. Existem problemas que é a curto prazo, médio prazo e longo prazo. E existe problema que você faz a sua parte, senta e espera. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Não tem problema que você não está nas suas mãos resolvendo, tá? Aí você pega esse problema e transforma ele num problemão. Se não está nas suas mãos resolver, você já fez o que tinha que fazer? Então por que você vai perder a sua paz? Então por que você vai perder a sua fé? Por que você vai perder a sua tranquilidade? Por que você vai perder seu sono? Não, você não vai perder. Porque você já fez o que tinha que fazer, então agora você espera. Aí entra, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Existe problema a curto prazo. Existe problema a médio prazo. E existe problema a longo prazo. Agora, você vai viver esse problema até ele ser resolvido a longo prazo? Você vai deixar ele dominar você, dominar a sua vida? Espera aí. Você tem que aprender a dividir as coisas. Por isso que tem crente que não consegue ser feliz no dia de hoje. Hoje foi um dia maravilhoso para você, foi ou não foi? Foi. O mal de hoje, Deus te deu condição de vencer. Agora, o mal que você trouxe de ontem, do mês passado, do ano passado, aí eu não falo nada. O mal, os males que você tem trazido, acumulando preocupações, ansiedades, distúrbio, aí eu não falo nada. Mas o mal de hoje está tudo sob controle. Os anjos, o Espírito, tudo sob controle, a palavra, tudo sob controle. Agora, e os males que nós vemos trazendo, ó, de lá de trás? A sua força em Deus, ela tem que ter 4 características. Ela tem que servir para te colocar de pé, para você ter uma vida dinâmica. Sua vida é dinâmica? Você já está aposentado? Sua vida tem que ser dinâmica. Segundo, vigilância. Terceiro, divisão perfeita, não misturar assuntos. Um assunto é um assunto, outro assunto é outro assunto. Uma coisa lá, está com problema lá com o seu cônjuge, você vai resolver. E quarto e último, esconda as suas costas. Ninguém tem que ver a sua fraqueza. Ninguém tem que ver a sua debilidade. Ninguém tem que ver o seu sofrimento. Ninguém tem que ver por aquilo que você está passando. Os crentes criaram um costume. Tem que mostrar tudo o que está sofrendo, o que está passando. É o altar do Senhor que tem que receber tudo isso. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu quero que você fale com Deus. O Senhor quer que nós tenhamos uma força sustentadora. Diga para o Senhor agora, eu preciso aprender a ser forte. Eu preciso gostar de ser forte. Eu não posso me render à fraqueza. Se você é uma pessoa frágil e fraca, fala, Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito essa fraqueza. Eu não aceito ser, em tempo e outro tempo, cirandado, derrubado. As dúvidas e a insegurança, Deus, é algo muito forte, contra a minha força. Mas eu aprendi, para que eu seja forte, eu tenho que ser verdadeiro, humilde e inteligente. Eu preciso ter uma força servidora. Eu preciso ser vigilante. Eu preciso saber distribuir minha vida e parar com tanta confusão que eu faço. E eu preciso esconder as minhas costas. Só assim eu estarei limpo para chegar diante de Ti e dizer, Senhor, eis-me aqui, prepara-me para que eu possa
me levantar contra todas as astutas ciladas de Satanás, com a força e o poder da água da tua palavra, que me faz forte, uma força que é serva, que serve para mim, que é útil para mim, uma força vigilante, que me ensina a vigiar, uma força que me ensina a dividir a minha vida, onde eu não misturo os meus problemas, onde os meus problemas estão adequadamente separados, e onde eu escondo as minhas costas. Eu quero que você fale com Deus agora. Diz ao Senhor: Senhor, eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte, Deus. Tua palavra diz que no mundo eu teria as aflições. Eu preciso ser forte, Pai. Eu não posso mais continuar assim. Eu não posso mais ceder, eu não posso mais cair, eu não posso mais me quebrar, eu não posso mais me sensibilizar, eu não posso mais, Deus. Eu cansei. Eu cansei de achar que a vida tem que ser boa para mim, quando eu não consigo ser bom para mim. Diz para Deus: Senhor, eu quero ser forte. Eu quero ser forte, Senhor. Existem inúmeros recursos doados por Cristo para todos nós. Sede fortes. Sede fortes. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Uma força sustentadora é uma força que serve e é útil. Quem sabe a sua força sustentadora está baqueada. Deixa o Espírito Santo tocar nela neste momento, para que você tenha ânimo. Para que essa força sustentadora seja útil para te levantar dessa cova, desse buraco, desse deserto, desse vale. Que você abra os olhos agora e que você tenha uma visão ampla sobre a sua vida. E que você possa contemplar o governo de Deus sobre a sua história. E que você possa entender que a divisão é necessária. Aprenda a separar as coisas. Se você não consegue separar o seu coração de uma pessoa que está te fazendo sofrer muito, peça para o Espírito Santo agora: Senhor, me ensina a fazer a divisão e não ser responsável pelas atitudes alheias, Deus. Cada um responderá por si. Me ensina a dividir a minha vida de tal maneira que eu possa recuperar o que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor tem me dado. Me ensine a dividir a minha vida de tal maneira onde eu possa, Deus, salvar as minhas atitudes, salvar as minhas reações. E nesta noite eu declaro que eu vou esconder as minhas costas. Eu vou esconder as minhas costas, Deus. Minha fraqueza, minha debilidade, meu cansaço não serão mais vistos pelos outros, porque estarão diante do teu altar. Ninguém vai mais me discernir, Deus. Eu não vou viver pelas minhas fraquezas, e eu não vou viver pelas minhas debilidades, mas eu vou viver pela força que eu tenho, pela lavagem da tua palavra.